Sejam bem-vindos a Ficom 2020. Prepara-te, ó igreja! Hoje é domingo, temos uma surpresinha para todos vocês que ficaram ligados junto conosco da semana. Sim, deixa agora a sua hashtag Ficom 2020 e ganhe presentes exclusivos aí na sua casa. É isso mesmo que você ouviu, e sua tag pode garantir uma surpresa para você, mas só vale a partir de agora. Visite o Facebook e o Instagram e deixe lá sua presença confirmada. Estaremos te observando por lá. Continue aí e fique conectado, a sua Ficom já vai começar. Eu gosto de cantar e tocar, amor. Eu gosto de te ouvir. Pra mim, a melhor participação foi a sua. Obrigado, amor, obrigado. Bom, mas deixando um pouco os elogios de lado, vamos de música. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar
temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Não falha, não. Teu amor não falha. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti.
acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio em Deus. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. E para finalizar nossa série de palestras, convidamos a todos vocês para ouvirem o nosso pastor Elber Medrado. Ele vai abordar o tema da nossa FICOM 2020. Prepara-te, ó igreja! Chegamos ao último dia da nossa FICOM 2020 e temos uma grande responsabilidade hoje de trazer a palavra de Deus elucidada a partir do nosso tema principal. E eu quero te convidar para que você aí em casa repita comigo. Vamos lá, todos juntos? Diga assim, ó: FICOM 2020. Prepara-te, ó igreja! Que bonito, todos juntos e irmanados, falando o nosso tema principal. E meus amados, durante todas estas conferências que tivemos, com os nossos colegas pastores, quero desde já agradecer a cada um deles, que se dispuseram, saíram alguns de muito longe para estar com a gente, outros são pastores aqui próximo, e eu tenho certeza que cada um deles fez com o mesmo intuito com o qual nós retornamos hoje, nesse domingo. Pregar a palavra é algo que edifica a igreja, nos edifica como pregadores do Evangelho. E com certeza, todos esses temas que foram tratados serão relevantes para você meditar durante a próxima semana e estejamos firmes no só propósito, que é de fato levar o Evangelho a toda criatura.
Para a gente poder conversar agora sobre este tema final, prepara-te, ó igreja, eu quero compartilhar com vocês como nasceu o desejo da FICOM 2020. Assim que entrou esse ano, de 2020, eu pedi ao Senhor que trouxesse algo diferente para a igreja a qual eu pastoreio, a Igreja Evangélica Congregacional Filadélfia, como todos sabem. E eu gostaria muito de fazer diante do Senhor este relato, porque foi algo que realmente nasceu ali, foi pensado, calculado milimetricamente cada tema, e tudo isso debaixo de oração. Numa madrugada eu estava conversando com o Senhor e o Senhor me levantou e me fez pensar um pouco a partir da Santa Escritura, a partir dos textos, principalmente esse texto que vamos trabalhar hoje, de Amós 4, a questão de estar preparado, de ser um obreiro preparado, A palavra de Deus, ela é recheada de temas assim. E meditando nesse tema de Amós, foi que nos chegou esse tempo, de ser preparados pelo Senhor. E tudo isso, irmãos, aconteceu antes da pandemia. Olha que coisa interessante, os temas já tinham sido elaborados e pensados ali, claro, de forma espiritual, eu penso assim, porque não vem de nós, é do Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Estávamos preparados para fazermos a nossa conferência 2020, a FICOM 2020 presencialmente, seria o dia inteiro de ministração da palavra pelos nossos colegas pastores. E veio esse período aonde não podemos nos aglomerar, não podemos ter os ajuntamentos. E aí eu orei ao Senhor e conversei com o Senhor e perguntei: Senhor, como vou continuar com as questões de preparação da nossa igreja? Os nossos projetos estão paralisados. E aí me veio a ideia de fazermos a nossa conferência mesmo assim e de forma online. Meus amados, foi algo tremendo, porque abrangeu não só a expectativa local, mas também mundial, porque pessoas do mundo inteiro estão acompanhando a nossa FICOM 2020. Gente dos Estados Unidos, de Angola, Moçambique, um beijo para todo mundo. No Brasil inteiro, os nossos estados irmanados, assistindo os nossos pastores, assistindo os nossos cantores. Meus amados, foi uma edificação tremenda e foi além das expectativas que eu, como organizador do evento, junto com o Ministério de Comunicação da igreja, estávamos preparados para receber. Então, eu não podia deixar de relatar isso tudo para você antes de começar a nossa conferência de fato. Então vamos lá, eu convido cada um de vocês a abrir Amós capítulo 4, do verso 12 ao verso 13. Vão ser 2 versículos, são versículos-chave para a gente poder conversar agora sobre o tema. Prepara-te, ó igreja. Diz-nos assim Amós capítulo 4, do verso 12 ao verso 13. Portanto, assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Aleluia. Meus queridos, há 2 verdades, queridos e queridas, não posso esquecer das mulheres que também são cooperadoras conosco. Queridos e queridas, há 2 verdades fundamentais sobre a Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, ela é prioritariamente um organismo, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. E pensando assim, podemos entender também mais uma verdade: a igreja é imbatível, é invencível, é indestrutível. Posso ouvir um glória a Deus? Visto ter sido criada por aquele e quem
foi dado toda a autoridade, prometendo-a que as portas do inferno não terão sucesso algum sobre ela. Está escrito isso em Mateus capítulo 16, verso 18. Sim, esta é a igreja. Eu não poderia começar assim, descrever a igreja, porque muitas vezes o nosso referencial de igreja fica muito voltado para a instituição, para o CNPJ, fica muito voltado para a estrutura, por exemplo, essa que temos aqui na Filadélfia. Mas não é isso. Igreja é a igreja de Cristo, que estará sempre na história, cumprindo a sua missão de glorificar o Deus Todo-Poderoso. A igreja ela é responsável pela evangelização, sim, dos povos e discipulado dos crentes. E tudo isso, meus amados, para terminar na volta gloriosa do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24:14. A segunda premissa, a segunda verdade, é que a igreja de Cristo é também uma organização, inserida fisicamente em determinado lugar geográfico, formada por grupo de indivíduos que interagem, se reúnem, juntos ali adoram, aprendem, oram, testemunham e saem a fim de comunicar as boas novas ao mundo. Isso foi ordenado por Jesus, é ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esta é a missão das igrejas que se dizem cristãs e bíblicas. Esse é o motivo pelo qual nós nos encontramos neste mundo. É a razão porque Deus ainda não aplicou o seu juízo. A misericórdia do Senhor ainda está sobre nós. O maior desafio, acredito, da igreja é pisar na lama e não se sujar. É estar exposta num ambiente contaminado e não ser infectada. E para a gente poder refletir um pouco, se de fato estamos preparados para nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero aproveitar essa conferência para sugerir aqui dentro desta exposição, a meditação sobre uma igreja de referência. É importante nós falarmos de igreja de referência, porque precisamos de um norte. Estar preparado é de fato dizer como estar preparado. Como eu posso me preparar? Há um modelo de preparação? E aí eu quero apresentar para vocês uma igreja que é chamada de a igreja que guardou a palavra de Deus. É a igreja que está lá escrita no livro de Apocalipse. Eu estou falando nada mais, nada menos do que da igreja de Filadélfia. E por incrível que pareça, é o nome desta comunidade, Igreja Evangélica Congregacional Filadélfia. Mas agora nós vamos falar da Filadélfia lá da Ásia Menor. A igreja de Filadélfia, ela pode ser comparada, por exemplo, a uma garça que se mantém branquinha, branca, mesmo pisando na lama, pois tinha uma proteção gerada pelas escrituras sagradas. A igreja de Filadélfia era uma igreja jovem e dentre as 7, a menor, a pequena igreja. No entanto, o Senhor Deus, o Senhor Jesus zelou para que a palavra de Deus, as promessas feitas, tratassem de guardar essa igreja. Hoje a igreja de Cristo também é desafiada a manter-se pura, santa e imaculada, em um mundo mergulhado de imundície de toda espécie de práticas pecaminosas. Um mundo que jaz no maligno. Meus amados, meu desejo é que você saia desta conferência mais preparado. Uma pessoa que condiz com a postura dos cristãos ali em Filadélfia. É o nosso desejo. Vamos falar um pouquinho então dela, historicamente.
Filadélfia, ela fica num belíssimo vale aos pés de uma cadeia de montanhas, localizada ao longo de uma importante estrada que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia e ao sul. A cidade foi fundada por Eumenes, rei de Pérgamo, no século II a.C. O nome da cidade foi uma homenagem que se fez ao irmão Átalo, que em razão da sua lealdade havia recebido o nome de Filadelfos, que significa amor fraternal. Nos tempos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. A cidade foi devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo. E logo depois foi reconstruída com a ajuda do imperador Tibério. E aí recebeu então o nome de Neocaisareia. E posteriormente, no período do imperador Vespasiano, recebeu o nome de Flávia. Filadélfia baseava sua economia na agricultura e em indústrias relacionadas a ela. O solo era propício para o cultivo de vinhas, resultando numa importante produção de vinho. Os rebanhos que eram pastoreados na área supriam lã e pele para tecidos e produtos de couro. Como quase todas as cidades do império, Filadélfia cultuava o imperador e praticava o paganismo romano. Possuía grandes templos e muitas festas religiosas, seguindo os rituais pagãos. A localidade da cidade é hoje ocupada por uma aldeia turca de nome Alaşehir, que significa cidade de Deus. O Senhor Jesus, ele se apresenta à igreja de Filadélfia de um modo muito peculiar. Vamos ver? Ele diz assim, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Veja que interessante. Eu quero agora aproveitar esse texto e vou dividir o texto inteiro pelas qualificações aqui empregadas sobre Jesus. Primeiro, diz assim: isto diz o que é santo, indicando que ele é absolutamente puro e dedicado ao Pai. Meus amados e amadas, os judeus, em sua rebelião contra Cristo, o acusaram de maligno, mau e usurpador de uma autoridade que não lhe pertencia. Eles estavam enganados. O santo é um título de Deus, mas Jesus é assim chamado diversas vezes, dando ênfase não apenas ao fato de que ele não tinha pecado, mas que ele era completamente dedicado a Deus e aos seus propósitos. A segunda premissa do texto: o que é verdadeiro, mostrando que Jesus é genuíno, original. Olha, meu amado, minha amada, Cristo é real e corresponde a toda esta nossa realidade que vivemos hoje. Por isso, é fiel e confiável. Ele é o que mantém para sempre a sua fidelidade. Cristo é semelhante à própria verdade. Ele é a verdade. É a personificação daquilo que cremos. Amém? Ele é fiel, sem mácula, digno de confiança. Ele manterá de pé as suas promessas. Ele preservará o remanescente fiel em meio às grandes tribulações desta terra, pelas quais você tenha que passar. Esse é o nosso Jesus. A terceira parte do texto se divide em
o que tem a chave de Davi. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isso demonstra que ele tem total autoridade, por ser o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Cristo é o Rei messiânico com a autoridade dada pelo Pai. E por isso ele tem poder absoluto, exclusivo, para permitir acesso, bem como excluir do reino de Deus. Ele repartiu com sua igreja este privilégio. Esta chave é a do Evangelho, que abre todas as nações na oportunidade de ouvir as boas novas de salvação. Esse é o propósito maior. E assim, meus amados, entendendo um pouco de como Jesus se apresenta para a igreja, nós entramos confiadamente ante o altar do Senhor, para continuar dizendo que a igreja de Filadélfia, ela tinha um propósito diferenciado, e a ela foi concedida bênçãos. A igreja que for fiel, ser-lhe-á concedida grandes bênçãos. Apocalipse 3:8, continuando a leitura, diz assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Filadélfia era uma igreja pequenina, segundo os estudiosos. Por isso ela não tinha força numérica, política, social. Mas ela foi aprovada por Deus. Ela foi abençoada por Deus. Não poderíamos chamar essa igreja, por exemplo, de uma igreja grande, mas de uma grande igreja. Deixe que o Senhor te trate assim. Para quê você desejar tanto uma igreja grande? Seja uma grande igreja, comece no seu lar, na sua casa. Esta era a condição das bênçãos por ela recebidas por Cristo. Guardava a palavra e não negava o nome de Cristo. Vamos ver então que bênçãos esta igreja recebeu? Vamos juntos meditar? Primeiro, ela recebeu o privilégio da maior de todas as missões: ser comunicadora do ministério revelado na cruz. Verso 8 continua dizendo assim: eis que diante de ti pus uma porta aberta. A maior e mais bela notícia de que a morte perdeu, o inferno perdeu, o diabo perdeu. Aquilo que era maldição se transformou em bênção, bênção eterna, acontecida ali no Gólgota, a cruz de Cristo. As consequências, aplicações, é a mensagem que somente a igreja de Cristo entende e confia. Somente ela pode eficazmente proclamar. Essa porta foi aberta por aquele que tem a chave de Davi, a qual se constitui em símbolo do reino de Deus. Tudo foi feito, foi realizado, está consumado. Agora a igreja é a responsável para que esta porta de entrada do reino, a porta da evangelização e do discipulado, possa estar pronta para receber os salvos que entrarão. Mas hoje o que vemos? Muitas vezes a igreja tem sido omissa. A igreja não está preparada para se encontrar com o noivo. A segunda premissa é a invencibilidade na missão. Quando o texto do verso 8 do Apocalipse 3 diz: e ninguém a pode fechar. A porta da evangelização aberta por Cristo não pode ser fechada por ninguém. O senhorio é de Cristo. E aqui está muito claro:
todas as nações ouvirão o evangelho através da igreja fiel. E ninguém pode frustrar ou impedir a missão pelo fato de quem abriu a porta para que os escolhidos pudessem passar por ela. Foi Ele quem abriu, foi Cristo quem abriu. E é a igreja que possui todo o poder nos céus e na terra, você gostando ou não. Os imperadores não a puderam fechar. A apostasia da igreja de Roma também não a fechou com sua inquisição. O liberalismo teológico não vai fechar a igreja. Ateus materialistas tampouco puderam fechar. As ameaças contemporâneas e futuras também não a fecharão. Somente após o cumprimento da missão, a porta será fechada por aquele que abriu. Aleluia! Mateus 24:14 diz isso. O Senhor não permitirá que qualquer tipo de tribulação derrote sua igreja. Certamente Ele dará graça para que possamos suportar. E Ele mesmo encerrará a tribulação como socorro da sua noiva. Aleluia! Terceira premissa: os inimigos da igreja se humilharão e reconhecerão o grande amor de Cristo por ela. O texto continua dizendo para a gente assim, em Apocalipse capítulo 3, verso 9: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Olha que declaração, igreja. Os falsos cristãos, as falsas igrejas cristãs serão, pelo poder do senhorio de Cristo, humilhadas diante da verdadeira igreja. Assim como os falsos judeus que se gloriavam de serem filhos de Abraão, mas não eram verdadeiros judeus e nem faziam parte do Israel espiritual, que é a igreja fiel. Olha, eu acredito, meus amados, que o cumprimento total dessa promessa é escatológica. Por isso o tema se apresenta assim para nós: prepara-te, ó igreja, porque Cristo e a igreja hão de triunfar sobre todos nesta terra. Aleluia! Dê um glória a Deus aí em sua casa. O verso 4, a parte 4 que eu separei para vocês, não do verso da palavra, mas nós estamos meditando sobre as bênçãos que eram reservadas para a igreja. Já citei 3, vou citar a 4ª agora. Os perseverantes serão guardados. Apocalipse capítulo 3, verso 10 diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Grandes dificuldades temos enfrentados hoje. E a igreja ainda passará por muitas. E passará à luz da ação do mal. Outros textos bíblicos referenciam esta verdade, nos trazendo preparação. Por exemplo, sobre a grande tribulação, que envolverá várias etapas, e eu não quero conjecturá-las aqui, mas eu quero trazer algumas para vocês. A primeira, por exemplo, se caracteriza pelo anticristo perseguindo a igreja, o juízo divino sendo derramado sobre a civilização má e apóstata, porque Deus, Ele é amor, meus amados, mas Ele também é juízo sobre a terra. Não trate o Senhor como algo insignificante, sem responsabilidade. Ele é juiz também. Os cristãos não devem temer o perigo do martírio, por exemplo, porque a morte física
não tem importância eterna. Na verdade, na grande tribulação, o martírio dos santos será a prova da salvação dos mesmos, bem como um sinônimo da vitória sobre o mal, sobre a besta. A segunda etapa, por exemplo, é quando a ira divina se derramará sobre aqueles que seguirem a besta. Os cristãos fiéis, eles vão receber uma marca sobre a testa, para que as pragas não os atinjam e sejam preservados por Deus. Assim está escrito, Apocalipse 9:4. Eu creio, meus amados, eu creio nisto, porque está na palavra e não pode ser acrescentado nem tirado. Você gostando ou não, o Senhor protege os seus. E eu quero aproveitar a oportunidade agora, já que estamos observando a igreja de Filadélfia, para tirarmos um modelo para a gente. O Senhor deixa recomendações. Eu vou tratar assim, o Senhor é muito mais duro, tá? Ele dá ordens mesmo, o Senhor é duro ali no texto. Mas eu vou tratar como um aconselhamento, coisa de pai para filho. As recomendações do Senhor são tão certas quanto Ele. Nelas são firmadas a esperança da igreja. Por exemplo, Cristo não vai demorar em voltar. A Bíblia diz: eis que venho sem demora. O Senhor não permitirá que qualquer tipo de situação adversa derrote a sua igreja. A igreja é dele. E certamente Ele vai dar graça para a gente suportar este tempo agora. É Ele quem encerra e começa o socorro da sua noiva. Aleluia. E temos que ficar firmes em boas obras de fé e amor, guardando o que temos para que ninguém roube a nossa coroa. Evidentemente, esta coroa não se trata de salvação eternal, mas do galardão eterno, pela simples razão de que a salvação é pela graça e não depende das obras. Já o galardão é proporcional às obras da fé. Meus amados, nós seremos recompensados. A Bíblia diz que aquele que vencer, ele fará coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. Assim está escrito no texto: a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. De forma metafórica, na consumação do reino, coluna do templo de Deus fala da nossa admissão eternal. Ter o nome de Deus trata do símbolo de posse desta herança. Já o nome da cidade fala da nossa cidadania, a cidadania celestial. E o novo nome trata da intimidade, que dá uma ideia da glória e da majestade de Cristo, da qual todos nós seremos participantes. Então, igreja, é preciso estar preparado. Verifique aí, através da igreja de Filadélfia, que ser uma grande igreja pode ser mais importante do que ser uma igreja grande. A grandeza de uma igreja consiste em que esta esteja disposta a guardar a palavra de Deus e não negar o seu nome, assim como ocorreu no exemplo que nós vemos agora. Guardar a palavra de Deus tem a ver com estudar, praticar, ensinar e defender. Agora, como pode uma igreja guardar a palavra que não conhece? A gente pode imaginar a responsabilidade daqueles que ensinam a palavra de Deus, bem como a de todos nós cristãos em cumpri-la. A fidelidade a Deus e a obediência aos seus mandamentos resultará, sem dúvidas, em bênçãos derramadas e ainda em convicção gerada no coração de ser por Ele protegido nos tempos difíceis. Falamos de Filadélfia, e eu quero ir mais além.
Eu quero começar a falar agora de alguns modelos de igreja. Por exemplo, a igreja local. A igreja local surge a partir da igreja de Jerusalém, Atos 2, 1. As igrejas, elas são simbolizadas ali no Apocalipse por castiçais. Nós vemos isso em alguns cultos anteriores. E como os castiçais podem ser trocados de um lugar para outro, a igreja, ela representa esse lugar geográfico. E muitas vezes as igrejas negligenciam a sua missão, a missão que foi dada por Deus. Por isso é importante estar atento à história. E quando eu olho para a história, cada vez mais eu confirmo que de fato é assim. Foi o que aconteceu com as igrejas da Ásia Menor. Hoje, elas não existem mais. Os seus templos foram desativados pela violência muçulmana. Muitos dos seus membros foram mortos, outros presos, outros fugiram para outros lugares. E hoje a expressão cristã nestas cidades é de pequena estatística, sem liberdade de culto, evangelização, discipulado. Aconteceu isso tudo e foi previsto em Apocalipse capítulo 2, verso 5. O texto que fala sobre a retirada do castiçal. E a partir desses fatos, é possível perceber que a igreja de Cristo estará na história. Porém, a glória regional e local do evangelho é dinâmica. Mantém seu alcance em movimento. Pode ser comparado a uma onda. Iniciou-se lá em Jerusalém, passou pela Ásia Menor, hoje Turquia, passou em Roma, passou na Alemanha, passou na Inglaterra, está passando nos Estados Unidos, podendo chegar a passar no Brasil. Tem chegado à África, à Índia e muitos lugares. Cabe, porém, à nossa igreja evangélica brasileira, às denominações verdadeiramente cristãs, cuidar para que o castiçal não seja retirado, a fim de que a glória não passe. E para que isto não aconteça, precisamos zelar pela adoração, pelo ensino, pela evangelização, resultando, por exemplo, em implantação de novas igrejas no Brasil e no mundo. Isto é estar preparado, igreja, para que o evangelho seja pregado a todas as etnias e povos. Este é o nosso desejo. Aleluia! Eu quero apresentar para vocês alguns modelos de igreja, que assim como a igreja de Filadélfia da Ásia Menor teve a oportunidade, elas também tiveram, e hoje nós temos. Vamos refletir. Quero começar pela igreja em Jerusalém. Atos capítulo 2, verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ali começa a história da igreja local. Numa situação histórica específica, o dia de Pentecostes, com um grupo físico, num lugar específico, na cidade de Jerusalém, tudo começa. É possível refletir, irmãos, sobre alguns ensinamentos a partir da história da igreja, por exemplo, em Jerusalém. E eu vou te convidar a entender comigo, por exemplo, a promessa e a ação de Deus através do Espírito Santo autenticam a igreja surgida e foram revestidos de poder com o objetivo do testemunho do evangelho a todos os povos. Houve a primeira pregação do evangelho em um só momento, a povos de várias nações, e 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo. Começou com uma igreja local, o cumprimento da missão dada à igreja em relação aos povos. A igreja ali adora, aprende, ama, evangeliza,
discipula, ora e pratica a comunhão. E como consequência, Deus lhe dá o crescimento. Apocalipse 2, verso 42 ao 47 fala disso. Mas aí o que acontece? A igreja se acomoda, particulariza e centraliza sua missão apenas em Jerusalém. E negligencia a ordem de que tem de ir aos povos e nações. O resultado? A história nos conta. A partir da perseguição romana, que invade Jerusalém, persegue e mata cristãos. Acontece a diáspora, e nela o castiçal é removido, desfazendo-se praticamente a igreja de Jerusalém. A glória então passa. Hoje a expressão cristã tem uma baixa estatística. E um povo com o coração endurecido começa a surgir para o evangelho. A missão evangelizadora e discipuladora a todos os povos, raça e nações começa a ser negligenciada. Quero falar agora sobre a igreja na Ásia. Lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4, João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Meus amados e amadas, os castiçais, eles florescem sob a supervisão do nosso Senhor dos Senhores. E ao olhar para estas igrejas da Ásia, por um tempo, por exemplo, apesar das perseguições, elas viveram conforme os mandamentos do Senhor. Foram elogiadas, outras reprovadas e advertidas. Mas com o passar do tempo, apenas 2 conservaram os preceitos do Senhor. Quais foram essas 2 igrejas? Coloca aí no chat para a gente ver. Quem souber, a gente vai dar um prêmio para você. Brincadeira. Apesar, meus amados, que hoje a hashtag Ficom 2020 vai garantir um mimo, um presentinho para aqueles que subirem aí no Instagram da igreja, tá certo? @FiladelfiaIEC, faça isso quanto antes. Mas vamos lá, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia se mantiveram firmes, os castiçais mesmo assim. E quando falo castiçais, entenda como as igrejas foram removidas. A realidade é que, semelhante ao que aconteceu com a igreja de Jerusalém, os templos foram tomados. E hoje a igreja cristã é quase nula. Na Ásia Menor, na Turquia, é inexpressiva. As igrejas foram removidas, os castiçais foram removidos de forma metafórica. E a glória então passou. Mas o que promoveu a remoção dessas igrejas na Ásia? Vamos falar um pouco sobre isso. A igreja de Éfeso, por exemplo, mudou de amor e não buscou o arrependimento. A igreja de Esmirna, que apesar de parecer bem, provavelmente deixou de ouvir o Espírito Santo. A igreja de Pérgamo tornou-se herética, deixando de ouvir o Espírito através da sã doutrina, e não se arrependiam. A igreja de Tiatira acomodou-se a uma falsa profetisa, idólatra e prostituta. Apesar de exortada, não deu atenção à voz do Espírito de Deus. A igreja de Sardes não vigiou e também não guardou a doutrina. Apesar de exortada, não deu lugar ao Espírito Santo. A igreja de Filadélfia foi elogiada por Cristo, mas foi advertida a guardar com firmeza a sã doutrina e continuar dando ouvidos ao Espírito Santo. A igreja de Laodiceia tornou-se liberal, mundana, trocou as riquezas de Deus pelas da terra,
E apesar de advertida, não teve o cuidado de se arrepender e dar ouvido ao Espírito Santo. É interessante meditar nesses modelos agora. Quero apresentar mais uma. Vamos lá? Estão cansados? Tem mais, hein? Estamos acabando. A igreja em Roma, por exemplo. A igreja em Roma foi certamente fruto daqueles que foram alcançados pela pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Em Roma, o evangelho floresceu em meio às perseguições dos imperadores, os quais duraram até Constantino, que, vendo a vantagem de ter os cristãos do seu lado, professou uma falsa conversão e de maneira sutil influenciou o cristianismo daquela época. E aí a gente explica a criação, por exemplo, do papado, estabelecido por falsos líderes cristãos, infiltrados na igreja. Criaram também dogmas antibíblicos, como purgatório, confissão auricular, veneração das imagens, infalibilidade papal, intercessão mariana, dos santos, a transubstanciação, enfim. Foi aquela que apostatou da fé, e a glória então passou. A igreja na Alemanha sempre houveram irmãos remanescentes. A igreja é um organismo e ela nunca desapareceu da história e nunca desaparecerá, visto que a promessa descrita em Mateus 16:18 não pode ser frustrada até que ela seja levada, claro. E foi assim, reformadores como John Hus, Savonarola e outros levantaram-se denunciando as heresias da igreja romana, conclamando o arrependimento. Deus levantou um alemão, Martinho Lutero, que lendo as escrituras foi alcançado pela graça. Foi assim que começou a pregação reformada. A igreja de Roma rejeitou, expulsou Lutero, porém a Alemanha o abraçou. Igrejas bíblicas começam a nascer e florescem. No entanto, com a chegada do liberalismo teológico, as igrejas cedem. E a realidade atual na Alemanha é um cristianismo sem a cruz, sem milagres, um cristianismo nominal, formal, no qual a Bíblia é apenas mais um livro religioso que conta a história do povo de Israel. A glória, mais uma vez, então, passou. Vamos para a igreja da Inglaterra. O evangelho chegou lá na Inglaterra. Igrejas bíblicas nasceram. Surgem os puritanos. E também grandes pregadores que abalaram e mudaram com grandes avivamentos através da mensagem. Hoje, segundo as estatísticas, 70% dos ingleses creem na reencarnação. À semelhança da Alemanha, catedrais que foram palco de milhares de adoradores estão vazias. Abre apenas aos domingos por 1 hora, com um número limitado de pessoas, o Covid não permite, e algumas nem estão abertas. E a glória está passando. A igreja nos Estados Unidos da América, países e cidades colonizados por cristãos bíblicos, vindos lá da Inglaterra, Irlanda do Norte e outras nações, experimentam um grande avivamento. Na década de 80, constava em nossos livros de história que a América era uma nação protestante, com 80% de cristãos bíblicos. As igrejas americanas enviaram tantos missionários que se perderam na história. A Constituição americana foi construída debaixo da Bíblia. Os congregacionais criaram grandes universidades como, por exemplo, Oxford, Harvard e Yale, para a formação de pastores, Dartmouth, para a formação de missionários. Deus abençoando esta nação. E hoje, nos Estados Unidos, os Beatles foram mais populares que Jesus.
o materialismo, a secularização tomaram conta desta nação e os templos evangélicos são frequentados por poucas pessoas idosas. E mais uma vez, passou a glória. E assim por diante, como na Suíça, Canadá e outros países. De Jerusalém, o evangelho chegou ao Brasil. Não foram poucas as perseguições. Quantas igrejas foram queimadas no Brasil? A minha igreja, a igreja de Juazeiro da Bahia, que está completando 89 anos. Alguns poucos padres franciscanos foram lá e tocaram fogo. Aqui em São Paulo, tivemos a perseguição pelo padre Anchieta e vários outros, meus amados. Imperadores romanos perseguiram, torturaram, mataram cristãos. E apesar disso a igreja cresceu. Muitas Bíblias foram queimadas, mas Deus está preservando a sua palavra de forma milagrosa. E ainda temos o texto sagrado em muitas línguas e dialetos. Mesmo debaixo de perseguição promovida, por exemplo, por igreja católica, pelos políticos, pela massa enganada e subserviente a estes, o Espírito Santo tem ajudado a igreja a passar por todo o deserto da animosidade. A igreja não pode parar de propagar, de conservar o evangelho em nosso país. Porém, a situação evangélica no Brasil aponta para um declínio moral, espiritual. Isto é uma vergonha. Como podemos dizer, estamos preparados? Quantos religiosos estão usando a própria palavra para pretextos estranhos, equivocados, confusos? E muitas igrejas sérias parecem ter diminuído o fervor. Prepara-te, ó igreja, para encontrares com o Senhor. A paixão, a dedicação pela missão, o amor pela missão precisa voltar. Clamemos ao Senhor. E parece que a quantidade numérica dos evangélicos conspira contra a nossa qualidade, tanto dos líderes quanto na piedade da comunidade. Meus amados e amadas, é necessário atentarmos para a presença de Deus neste tempo, neste dia, nesta hora, para vivermos um avivamento. Já estamos dentro deste avivamento, para que não aconteça conosco o que aconteceu com os outros continentes e a glória passe de nós. Muitos são os religiosos que usam a Bíblia com doutrinas terríveis, equivocadas. E muitas igrejas sérias estão perdidas e não conseguem mais realizar a missão. Eu acredito, diga, eu creio num avivamento. A igreja do Senhor será fruto de uma visitação do Deus Todo-Poderoso, ainda neste tempo. Você crê, meu amado? Eu quero, como igreja, ser visitado pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Mas é preciso que você esteja preparado, porque se você não estiver pronto, alicerçado na palavra, na intimidade, você não vai poder experimentar a eficácia do Evangelho. E olha, parece que a história se repete, cíclica. E nos resta meditarmos e pensarmos, por exemplo, a igreja ela precisa abandonar o espaço para a sedução do poder político, do poder do prazer, do poder das riquezas,
levando, por exemplo, as igrejas a negligenciarem a adoração, a santidade, a missão que foi reservada. Os castiçais estão sendo removidos para outros lugares. Vale lembrar, porém, que a igreja, ela é indestrutível e vai continuar presente na história até a volta de Jesus. Os judaizantes, imperadores romanos, falsos pastores, cristianismo institucionalizado pagão, liberalismo, falsas religiões, falsas filosofias, comunismo ateísta, não vão barrar a igreja do Senhor e a pregação do Evangelho. A mensagem é eterna, no eterno, porque aquele que a fundou também a fundamentou na obra realizada ali na cruz do Calvário. São as promessas do Senhor chegando até nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ore comigo, baixe sua cabeça onde você está e vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, nós o honramos aqui, o adoramos. Tu és digno e soberano sobre todas as coisas. E nesta hora, meu Deus, eu estou irmanado com os teus filhos, para que o Senhor esteja nos preparando como igreja. Nós queremos estar firmes, inabaláveis, como é a tua igreja, como é a tua palavra. E precisamos do Senhor, precisamos do teu auxílio. Ó Deus, cada palavra aqui ministrada nesta semana seja como uma semente a frutificar no coração da tua igreja e de todos estes que te ouvem agora. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Ajuda-nos a recuperar as nossas veredas como igreja e nos faz olhar para o Senhor. Que não olhemos para os espinhos, que não olhemos para as dificuldades, mas que suportemos em amor como uma igreja militante, que um dia será triunfante. Assim eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra.
Nego, acabou, mas foi uma bênção. Pois é, Flor, foi tão rápido que nem eu mesmo percebi. Nós agradecemos a todos pela participação na nossa Conferência Filadélfia. Que Deus abençoe você e nos livre de todo o mal. Nós queremos que ano que vem nós nos encontremos novamente, seja online ou preferencialmente presencial. Aos vencedores da hashtag Ficom 2020, nossa equipe entrará em contato com vocês. Parabéns a todos. Você poderá ver os vencedores na nossa página oficial na internet, que é a www.iecfiladelfia.com/Ficom 2020 ou nas nossas redes sociais. Vamos ficando por aqui. Você assistiu a Ficom 2020. Prepara-te, ó igreja! Tchau, tchau! Até breve!